Olá a todos. Cá estamos aqui para mais um dia, desta vez dia 26. E vamos já começar. Eu estou alegre. Estou alegre até porque hoje foi um dia muito melhor. Foi um dia mesmo muito superior. Ao dia anterior, como eu vos disse, tinha sido um dia fraco, mas hoje já consegui entrar ali na linha novamente. Apesar de agora começar a ter aquelas aulas, não é? Hoje tive aulas de manhã. Tive aulas até para aí ao meio-dia. Vim para casa, almocei. Comi bem, comi em casa. Logo a seguir ao almoço fui ao ginásio. Voltei do ginásio, vim ver TJR. Acabei por ver aquele vídeo de 1 hora que eu estava ainda um bocado inseguro em ver ou não. Não tinha bem a certeza. Quer dizer, no fundo eu tinha a certeza, porque eu sabia que não queria trair a minha disciplina e sabia que não queria falhar um vídeo, que era justamente o que eu disse que não ia fazer, não é? Por isso, vi esse vídeo de 1 hora, ainda vi mais um, a parte 2 sobre os order blocks. E pronto. Temos muita coisa para falar. Até porque eu quero falar a detalhe dentro destes vídeos, mas mais não tanto a ideia do TGR, mas mais a minha própria ideia, porque eu acho que é para isso que vocês estão aqui. Se vocês quisessem saber do TGR, vocês vinham ao TGR. Se vocês querem saber do Francisco Ferreira, vocês vêm ao Francisco Ferreira. Vamos começar então com os order blocks, porque eu tenho aí uma cena mais séria para depois falar no vídeo de 1 hora. Então, eu gostei bastante do vídeo dos order blocks hoje, até porque ele é sempre assim. Normalmente quando há estas séries de três, quando há estas séries de 3 vídeos, não é? Quando ele quer falar de um tema em específico e divide em 3, normalmente o segundo episódio é sempre, ele mostra como é que nós podemos observar estas confluências e estes detalhes, não são bem estes detalhes, mas são estes, sei lá, estas ferramentas, não é? Estes fatores, como é que nós os conseguimos encontrar nas charts. E foi isso mesmo que ele fez, mas ele fez com um twist um bocadinho diferente, porque ele podia só ver e acabou, tipo, mostrar só, olha, está aqui, e acabou. Mas ele foi um bocadinho mais a fundo. Ele pegou e mostrou, tipo, como é que encontrou uma data deles, encontrou imensos, e depois, pegando neles, começou a mostrar o impacto que eles tinham e também começou a mostrar como é que nós podíamos entrar numa trade vendo, pronto, juntando essa confluência com outras, não é? Portanto, assim um exemplo mais ao aberto. Ele incluiu, por exemplo, as liquidity sweeps, um order block e break of structure. Sério, não esqueci-me de falar em inglês. Incluiu as liquidity sweeps, um order block e break of structure para conseguir, tipo, essas 3 confluências serviram para ele fazer uma trade muito positiva. E ele até chegou a mostrar uma trade e conseguiu justificá-la toda, não foi uma coisa de sorte, pareceu-me que não, pelo menos ele conseguiu justificar a trade toda, e mostrou um RR de 1 para 12, portanto, risk reward, não é? De 1 para 12, com 1 de risco, 12 de reward, é absurdo. E ele conseguiu provar aquilo utilizando, acho que foi liquidity sweeps, usou um fair value gap, usou o order block, não é? E usou break of structure, não é? E pronto. Foi mais ou menos isso. Foi mostrar exemplos e depois a dar um bocadinho mais de continuidade e a mostrar pronto, como é que depois nós realmente conseguimos entrar numa trade. E aí eu já estou a gostar mais, já estamos a começar a falar das cenas mais sérias, porque eu já sabia o que era um order block, por exemplo, não é? São coisas que eu já sabia, porque já fazia isto há uns meses. E pronto, vamos seguir. Agora, o vídeo de 1 hora. Honestamente, eu gostei muito da ideia principal. Porque o nome do vídeo era How to Take a Win. Era isso, era How to Take a Win e Life Lessons. Por isso, foi engraçado. Porque mostrou não só o contraste, mas também, digamos assim, a continuidade. É um pouco os dois ao mesmo tempo. Do vídeo mental anterior dele que tinha sido How to Take a Loss. E isso é uma ideia muito essencial, porque nós vemos isso em todo lado. Vemos no desporto, vemos na escola, vemos no trading, vemos na vida profissional. É uma ideia completamente racional e natural, todos os humanos, e que todos os coaches mentais dizem, e é evidente, porque é uma coisa evidente, que é
a pessoa, para crescer e para conseguir tornar-se mais madura e conseguir lidar melhor com as coisas, tem de saber lidar com os falhanços e com os fails e com os problemas, não é? Tem de saber lidar com os seus sentimentos quando as coisas correm pior. Mas isso é evidente, não é? Porque toda a gente tu diz que, obviamente, quando tu perdes não deves desistir, deves aprender com os erros, não sei o quê, não é? Tipo, deves aprender com os erros e seguir em frente, aprender e crescer com os erros e não desistir. Isso é uma ideia, é este tipo de estaca zero. É uma ideia de estaca zero, toda a gente sabe isso. É uma coisa evidente e não é nada fora do comum. Mas foi aí que entrou o vídeo de hoje, que é justamente o contrário. How to take a win. E quando nós pensamos how to take a win, toda a gente faz o mesmo, não é? Tipo, tu ganhas, celebras, não é? Tu ganhas e comemoras. Tu ganhas e dizes aos outros. Mas se vocês realmente pensarem mais a fundo, não é isso que, não é isso que as pessoas com mais sucesso fazem, não é? Pá, quando o Bill Gates faz ganha 1 milhão num dia, se calhar deve ganhar muito mais do que isso. Mas assim, um exemplo. Pá, ele não mete nos stories e é a Millie day today. Who's trying to get blessed? Estás a ver, tipo, eles são humildes e eles, tipo, sabem lidar com bons dias, sabem lidar com wins, estás a ver? Também é um bocado porque estão habituados. Mas eu até vou usar o meu exemplo pessoal. Eu quando não sei, alcanço bons accomplishments e tipo, não sei, bons achievements, eu gosto de dizer às pessoas, gosto de dizer aos meus amigos, gosto de dizer aos meus familiares, gosto de dizer a quem for, porque eu sinto-me orgulhoso. Isso é normal, toda a gente sente orgulho. Nem é tanto o ego, às vezes, é mais orgulho. Mas, mas honestamente, neste mundo do trading, o trading, como vocês sabem, acho que até já falei sobre isso, pá, uma coisa que me irrita, e esses gajos são todos para o caralho, porque irrita-me imenso, as pessoas que dizem que trading é gambling. E isso não é. Mas eu já vos mostro onde é que eu quero chegar. Trading não é gambling, não é comparável, mas todos nós sabemos que trading trabalha com probabilidades, não é? Porque apesar de nós termos uma data de confluências, pá, continua a haver uma probabilidade do mercado rejeitar completamente todas essas confluências e ir para onde quer, não é? Nós sabemos isso. Toda a gente sabe que há essa probabilidade. Por isso é que os traders não têm 100% de win rate. E é por isso que, às vezes, sendo um trader, e especialmente sendo um trader inicial, o facto de estares a dar flags e etc., a mostrar a todos as tuas wins, pronto, eu percebo, porque eu faria o mesmo, mas o facto de estares a mostrar a todos as tuas wins, às vezes demonstra que, epá, não é que demonstra, mas há muitas vezes que essas wins nem sequer são honestas, porque o trading, honestamente, há pessoas aí podem ser sortudas como tudo. Pá, se calhar nem metem stop loss, metem só pá e uma trade, ou então metem stop loss, ou o que seja, pá, metem só pá e uma trade e ganham a trade. E depois ficam ali metidos nos stories, ganhei 1000 num dia, não sei o quê, DM para aprenderem. Quando depois aquele trading foi todo sorte, não foi realmente conhecimento. E é aí que, pronto, quando ganhas uma trade, e quando realmente tipo, ok, ganhei esta trade, pá, em vez de tu pôres as mãos no ar e chilares assim, estás a ver? Este exemplo, chilares assim, pá, tu vais, mesmo assim, mesmo depois de ganhar, tu vais olhar para a tua trade e vais pensar, ok, vou olhar aqui para a minha trade e vou pensar, o que é que correu bem, o que é que podia ter corrido melhor, e depois vais fazer uma introspeção pessoal e vais pensar, ok, porque é que eu ganhei esta trade? E vais ver se realmente foi por causa da tua estratégia, ou foi por causa das tuas confluências, ou a tua leitura de mercado, ou então as notícias. Vais ler isso e vais pensar, ok, se foi só por pura sorte, qual é o sentido de ficares orgulhoso de uma trade que tu ganhaste por sorte? Tu não tens mérito nenhum, foi sorte, estás a ver? É como gambling. Nesse caso aí, se tu estás a fazer trading por sorte, é gambling. Isso é gambling. Se tu estiveres a fazer trading por sorte. Isso aí é. Mas se tu fazes trading por sorte e depois começas a dar flex, que és um grande trader e a começar a dizer, fiz 1000 num dia, DM para aprenderem. Sou grande trader, não sei o quê. É a mesma coisa. Vejam só, é patético, porque é a mesma coisa de eu ir para o cassino e mostrar que ganhei 1000 euros num dia no casino, tipo, caga do caralho, né? Grande sorte. E mostrar que ganhei 1000 euros num dia no casino e dizer, liguem para aprenderem mais. Puto, é sorte, meu, é sorte. Por isso é que nós devemos sempre,
nós devemos saber como é que devemos lidar quando ganhamos. Se calhar, se for uma vitória com mérito, eu dou aqui a minha palavra de honra e eu digo que se eu tiver uma vitória com mérito, eu vou gostar de a mostrar aos outros, porque acho que eu mereço. Se tiver com. Pronto, se for uma vitória com mérito, eu mereço mostrar aos outros, não é? Daí vem o mérito, não é? Eu mereço. Hum, mas se for uma coisa só ganha por sorte, nem pouco mais ou menos, e até me dá um peso na consciência. O TJR até falou disso. Dá um peso na consciência a cada um de nós quando realmente, epá, está a mostrar as coisas às pessoas ou está a dar flex às pessoas de uma coisa que no fundo a pessoa sabe que não teve mérito, ou que é falso, ou que não, pá, não teve mérito. E isso dá um peso na consciência, porque depois tu estás a mostrar às pessoas que és isto e que és aquilo, mas depois na verdade não és. E isso deixa, pá, dá um peso, pelo menos a mim daria-me de certeza. Mas eu queria aqui falar de um tema um bocadinho mais sensível, hum, que é, pronto, como vocês devem imaginar, eu falei aqui sobre este tema do How to Take a Loss em pá, aí 5, 6 minutos. Não foi mais do que isso. Portanto, vocês agora devem estar a pensar, epá, fogo, ele falou disto aqui em 5 ou 6 minutos, sim, resumiu um bocadinho mais, mas falou sobre isto aqui em 5 ou 6 minutos. Como é que o TJR conseguiu ganhar tanto para fazer um vídeo de 1 hora sobre isso? Pá, mas para vos ser completamente honesto, se calhar 40 minutos do vídeo foram sobre outro tema completamente diferente, que é, basicamente, foi um vídeo muito emocional. E foi um vídeo em que o TJR se começa a lembrar de, não sei, do que ele viveu no passado e como é que as pessoas, nomeadamente a família dele, o tratava antes dele ter este estatuto que agora tem, antes de ele ter alcançado o que alcançou. E isso tocou-me bastante. Isso tocou-me bastante, até porque, epá, quando eu era jovem, e durante quase toda a minha vida jovem, por isso é que eu às vezes não gosto muito de me relembrar desses tempos. Alguns tempos eram bons, mas eu acho que a minha ideia deles é que era boa. Eles, na verdade, não eram assim tão bons. Eu era jovem, mas quando digo que era jovem era mesmo miudinho. Não era tipo. Não foi tipo há 2 anos. Mas foi assim, pá, eu era mesmo. Ui, desculpem lá. Ui, eu era mesmo miúdo. E quando digo miúdo, estou a dizer, pá, se calhar do 5º ano até ao 9º ano. Do 5º ao 9º. Pá, é muito tempo, são 4 anos. Ou 5 até. Se contar, yeah, whatever. Epá, e foi muito duro. Essa altura foi muito dura porque eu era gozado por todos, menos pelos meus amigos. Era gozado pela maioria das pessoas. E isto é impressionante porque não estamos a falar de uma escola qualquer, não estamos a falar de uma escola pública de pessoas mal formadas. Estamos a falar de um colégio muito exclusivo, supostamente limitado a pessoas com um estatuto superior ao normal em Portugal. E como é que ainda é possível essas pessoas que têm toda esse, esses privilégios serem formados para serem más pessoas, não é? Tipo, tiveram toda essa educação e tornam-se más pessoas. É completa arrogância. Mas pronto, epá, isto aqui é mesmo sensível. Porque foi uma juventude muito dura. Eu era constantemente gozado pela minha aparência, não é? Não era. Eu estava fora de forma, eu era gordo. Eu era gordo. Eu era gordo e era gozado. Hum, constantemente gozado. As pessoas nem se davam ao trabalho de me conhecer. Só os meus amigos é que me conheciam. As outras pessoas não se davam ao trabalho de me conhecer porque eu era nomeado e era conhecido lá na escola como estranho. Eu era estranho. As pessoas diziam que eu era estranho. As pessoas nem se davam ao trabalho de me conhecer. As pessoas distanciavam-se de mim. As pessoas não gostavam de estar comigo, estar ao meu lado, porque eu era estranho. E eu não era conventionally attractive. Eu era um bocado gordo, overweight. E pá, essa merda. E eu ia para a escola todos os dias com uma máscara, não é? Metaforicamente. Eu ia para a escola e estava lá com um sorriso na cara. Estava lá, chegava à casa e dizia à minha mãe: foi muito giro, não sei o quê. Hoje correu muito bem o dia. Mas eu estava completamente destruído por dentro, porque fora dos meus amigos ninguém gostava de mim, ninguém gostava de mim. E eu era visto como estranho. E agora que eu olho e que eu ainda vejo coisas sobre essas pessoas que gozavam comigo, eles foram todos para a puta que os pariu, mano. Eles estão muito abaixo de mim. Eles estão muito abaixo de mim a todos os níveis. A todos os níveis. E agora, eu não sou muito de revenge, até nem de revenge trading, que acho que é uma coisa que posso falar aqui no canal. Não sou nada disso. E não sou de vinganças, não é? Eu acho que a melhor vingança
é tu seres realmente simpático, as pessoas vão realmente notar, epá, eu sou um merdas de pessoa. Mas honestamente, pá, eles estão, eles estão andares abaixo de mim, eles estão muito abaixo de mim. Ninguém sabe, nem vocês sabem. Ninguém sabe o que é que está behind the scenes, ninguém sabe o que é que eu estou a construir. Ninguém sabe que pessoa é que eu me tornei. E ninguém sabe quem é que eu sou. E esses filhos da puta de merda que vão para a puta que os pariu. E não há, pá, não posso ser menos agressivo. Esses gajos que gozaram comigo toda a minha vida agora estão muito, mas muito, muito abaixo de mim. Mas muito abaixo de mim. They don't know, bro. They don't know, bro. They don't fucking know, bro. They don't know how I'm fucking built. Eles não sabem. E a cena é que eles não sabem. Eles não sabem como é que eu sou agora. Eles não sabem o que é que eu me tornei. Eles não sabem que eu tenho sucesso como a merda. Eles não sabem. Eles não sabem. Nem vocês sabem. Ninguém sabe o que é que anda por trás das scenes. Ninguém sabe o sucesso que eu tenho na minha vida. Certo? E agora? Mas eu vou-vos dizer. Eles foram importantes para mim. Porque eles construíram a pessoa que eu sou agora. Se eles não me tivessem posto em situações desconfortáveis, se eles não tivessem gozado comigo, se calhar eu continuava a ser estranho. Porque eu não me tinha sentido, não tinha sentido a pressão e a necessidade de me mudar. Eu não estou a justificar, nem pouco mais ou menos, a atitude deles, porque foi horrível e fui eu que passei por isso e eu digo-vos que foi horrível. Mas digo-vos, eles ajudaram-me a crescer. Mas pelo visto ninguém os ajudou a crescer, porque eles agora estão muito abaixo de mim. Eu estou noutro estatuto. E eu nem sou de ser egocêntrico e de ser convencido. Mas honestamente, quando é para comparar este tipo de coisas, pá, eu estou tipo muito, mas muito superior a qualquer um deles. Mas muito superior. Até a nível mental, a todos os níveis, estou muito superior. Muito. Mas ainda mais do que isso foi. Pá. Foi a minha própria mãe. A minha mãe, que eu amo e que eu sempre amei e que sempre me apoiou quando eu estive aí num momento difícil, numa relação difícil. Uma relação que tirava muito do meu tempo a não passar. Eu te admito, eu estava muito errado. Eu não passava muito tempo a estudar, não passava muito tempo em casa. E quando eu fiquei assim também um bocadinho. Fiquei um bocadinho mais tarde do que estava à espera com a minha parceira na altura, com a minha namorada na altura. Hum, Pá, ela disse-me mesmo. E ela nunca me tinha dito uma coisa destas. E ela manda-me mensagem a dizer: vais ser um falhado, não sei o quê. Pá, diz-me assim: vais ser um falhado, não sei o quê. Vais trabalhar para a caixa do Pingo Doce, vais ser um falhado. E eu quero. Eu amo a minha mãe, amo a minha mãe com todo o meu coração. Eu amo a minha mãe. Mas eu quero provar. Quero prová-la a ela, quero provar a toda a gente que duvidou de mim errado. E eu sei que eu vou provar. Porque ninguém sabe o que é que eu ando a construir behind the scenes. E honestamente, o pensamento que a minha mãe teve, não sei se tem, o pensamento que a minha mãe teve na cabeça de eu ser um falhado nunca mais lhe vai passar pela cabeça. Quando eu a reformar, nunca mais lhe vai passar pela cabeça. E quando eu digo isto parece clichê, porque toda a gente diz o mesmo. Mas eu sou diferente, sabem? E eu sou mesmo. E tudo o que eu passei, seja com a minha. Nem vou dizer nada. Seja com a minha ex que me destruiu completamente. Essa relação que eu estou a falar destruiu-me completamente. E, e eu agora que acabei, depois de acabar com ela, tornei-me a pessoa que ela sempre quis que eu fosse. Ela puxava muito por mim para eu ser rico e para eu vestir-me de uma certa forma, não sei o quê. Na altura não conseguia porque ela me estava a limitar. E depois quando ela me deixou mexer-me e trabalhar, é pá, fogo. O que é que ela perdeu? Eu digo-vos só isso. O que é que ela perdeu? E agora eu só quero que toda a gente que alguma vez duvidou de mim, mas toda a gente que alguma vez duvidou de mim, me veja nas notícias. E um dia me vai ver nas notícias. E um dia me vai ver no Forbes. E um dia, pá, eu não tenho dúvidas. E aí é que as pessoas vão perceber, eu estive com ele na escola. Eu era um bully dele. Vocês que vão todos para o caralho. Vocês estão aqui, eu estou aqui. Eu não sei se vocês sabem isso. Eu estou a dar cabo para não me meter aqui em lágrimas agora, porque foi mesmo um sentimento destruidor para mim.
a minha mãe chamar-me de falhado, quando o que eu estava a fazer era dar tudo para ser uma pessoa que... Uma das coisas que eu mais queria era tornar a minha mãe orgulhosa, porque a minha mãe deu-me tudo. A minha mãe deu-me tudo o que eu queria, o que eu possivelmente poderia precisar e querer. A minha mãe deu-me tudo. E eu não estar a deixar a minha mãe orgulhosa deixava-me tristíssimo. E aquela mensagem destruiu-me. Eu fiquei a olhar para aquilo tanto, mas tanto tempo. Pá, fiquei tristíssimo. E pá, foi aí que eu percebi, pá, está na hora de mudar. Está na hora de deixar essa malta orgulhosa. Está na hora de mandar esses filhos de puta todos para o caralho, esses gajos de merda que gozaram comigo. Está na hora. Está na hora de meter um pé à frente e em silêncio, em privado, sem dar flex, trabalhar como a merda, e provar tudo errado. E provar tudo errado. Do menos agressivo, da pessoa mais maldosa para a pessoa menos maldosa, eu vou provar todos os que duvidaram de mim, eu vou prová-los errado. Eu sei que isto é uma ideia clichê, mas ninguém sabe porque é que eu passei, nem vocês sabem porque é que eu passei, vocês não sabem o que é que eu tenho behind the scenes agora, o que é que eu ando a fazer. Ninguém sabe. E ninguém sabe. E vai ser absurdo. E vai ser groundbreaking as pessoas verem onde é que eu cheguei. E vão se arrepender de me ter tratado como trataram, eu só digo isso. E eu se calhar estou a dar cope para não me enxaguar em lágrimas agora. Porque tudo o que me aconteceu destruiu o meu psicológico completamente. Porque vocês não me conheciam, muitos de vocês, ou alguns conheciam, se calhar outros não. Vocês não sabem o que é que eu era antes. Eu era um menino, se calhar o menino mais doce que vocês podem conhecer na vida. Eu quando quero ser doce, eu sou doce. Mas eu já fui demasiado destruído para continuar a ser tão doce como eu era. Já não consigo. Já nem consigo sentir a mesma coisa por nada e por ninguém. Porque a forma que essa rapariga me destruiu não pode ser. Não pode ser moldada, não pode ser reformulada, não pode ser. Não dá para meter um penso nisso, é impossível. E a única coisa que me vai dar aquela felicidade é eu provar todos errado, prová-la a ela errado. Porque houve uma coisa que ela me disse, uma vez que estávamos a discutir. E ela disse-me mesmo isto. Ela disse-me que se ela me visse, tipo, se nós passássemos na rua um à frente do outro, tipo, antes de nos conhecermos, ela nem sequer ia olhar para mim. Que eu era tipo feio. Que eu era feio, que ela não ia sequer pôr os olhos em mim. Porque eu era feio, eu não era suficiente, eu não era não sei o que, ela não ia meter os olhos em mim. Pá, sério. Eu juro-te, fiz todos os esforços possíveis para não me enxaguarem lágrimas ali. Já viram supostamente a pessoa que vos ama tanto dizer uma coisa dessas só porque se calhar eu nem vou estar aqui a falar sobre a relação porque já acabou e não vale a pena, mas vocês já imaginaram? Eu dava tudo por ela, eu larguei tudo por ela, não sei se vocês sabem. Eu larguei o basquete, eu larguei os meus amigos, eu quase que larguei a minha família, eu larguei quase a escola toda, pá, quase que larguei tudo por ela. E é isso que ela tem para me dar de volta? É mal, pronto, tratar-me mal. E foi aí que eu, tipo, houve aí um dia, pá, houve aí montes de histórias, houve uma razão depois para eu ter acabado com ela, mas isso agora não é importante. Pá, aí flip da switch e pensei, putz, a melhor forma de eu passar por isto é self-improvement, e toda a gente sabe isso. E foi aí que eu comecei a melhorar-me. Eu tenho a certeza que agora, ela tem uma visão muito diferente de como eu sou. Eu sou um bocado o que ela sonhava que eu fosse quando nós estávamos juntos. Mas pronto, too late. Now you're long gone, man. You're long gone. Portanto, hoje foi um dia muito honesto. Foi um vídeo muito honesto. Estive aqui a debitar sentimentos como a merda. Estive a debitar sentimentos como tudo. E pá, pronto. Não está na altura de perder tempo com merdas que não fazem sentido. Nem está na altura para perder tempo com amor. Está na altura de perder tempo com puta de dinheiro como caralho. Seja como for, puta de dinheiro como caralho. Aprendizagem, crescer,
ser a melhor versão possível e eu provar a todos errado. Esses filhos da puta do colégio São João de Brito que vão para a puta que os pariu. Vocês agora estão na merda. Vocês agora estão na merda. Na merda. Vocês estão acabados. Os vossos pais não estão orgulhosos de vocês. Vocês que vão para a puta que vos pariu. Para a puta que vos pariu. Vocês vão se arrepender de terem gozado comigo. Vocês vão se arrepender. E a minha mãe. Eu amo a minha mãe. Mas ela vai se arrepender de dizer que eu sou um falhado. E eu gostava imenso da minha ex. Mas ela vai se arrepender de dizer que eu era feio. Que eu não a merecia. Eles vão-se todos arrepender e vai ter imensa piada. Caralho! Vamos, foda-se. Todos para o caralho, mano. Ai, eu estou a dar em doido, mano. Eu vou provar todos errados. Vá, olha, fiquem bem que eu já estou a dar em doido. Tenho que acabar este vídeo. Vou provar todos errados.